você ora, quando você reza, pedindo para Deus, né, fazer o mal para alguém, Deus não ouve essa oração. Quem ouve essa oração é o maligno que ouve. É ele que vai te responder, não é Deus. Deus não ouve a oração de maldade, gente. Deus não ouve. Por isso que eu sempre estou aqui orando para Deus desfazer a oração contra. O que é a oração contra? É a oração contra a vontade de Deus. O que é a oração contra? É a oração que você está orando contra uma pessoa, contra até os teus filhos. Às vezes tem mãe que ora contra os seus próprios filhos. Pessoas que crente feiticeiro, os crentes feiticeiros que oram contra os outros. Então, gente, aprendam a orar para você não orar contra as pessoas, porque quem vai receber essa oração vai ser o maligno, não vai ser Deus, não vai ser. Ore para Deus abençoar, para Deus libertar, ore para Deus fazer a vontade na vida dessas pessoas. E o que nós precisamos muito, gente, é pedir para Deus para a gente entender, você entender tua mãe, você entender tua sogra, você entender teu filho, você entender teu marido, você entender teus amigos do trabalho. O que falta, gente, é a gente entender uns aos outros, né? Porque às vezes as pessoas falam algo para você e você não entende. Aí gera uma guerra na tua casa. O inimigo, ele quer que a gente não se entenda, né? Quer dizer, a gente, que eu digo, a família. Eu estava conversando, minha filha, o inimigo, ele não quer que as pessoas se entendam. Para quê? Para que haja guerra, para que filhos fiquem contra o pai, os pais contra os filhos, aquele desentendimento dentro de casa. Esse é o plano do inimigo. É que você não entenda seus filhos. E antes eu não entendia meus filhos. E Deus foi me dando o entendimento, Deus foi abrindo meus olhos espirituais e comecei a entender meus filhos. Tá entendendo? E eu estava conversando isso com a minha filha. E você vai ver como vai mudar a tua casa. O inimigo, ele quer que você brigue com teu filho, brigue com teu marido, brigue com a tua esposa. O inimigo, ele quer que a família viva um contra o outro, né? Que vivam em guerras dentro de casa. Presta atenção como é que vocês vivem dentro de casa. Passou aquele momento que o inimigo está querendo que você brigue com a tua esposa, brigue com teu marido, brigue com teus filhos. Passou aquele momento, depois você vai, chama teu filho, conversa com ele, vai, conversa com a tua esposa, mas naquele momento da raiva, naquele momento da ira, é naquele momento que o inimigo está operando. E nesse momento você sabe que muitas vidas são ceifadas, né, gente? Se você prestar atenção, as vidas são ceifadas através de quê? Do momento da raiva. De pessoas com raiva tiram a vida dos outros. Pessoas cheias de raiva, cheias de ira, cheias de demônios. Nós estamos vivendo perto de pessoas a qual elas estão cheias de demônios. Porque o demônio, esse espírito da treva, ele que faz você ser um mau filho. Ele coloca na tua mente, mata. Ele coloca na tua mente, rouba. Vai lá, rouba que vai dar certo. Vai lá, adultéria. Vai lá, fala mal do fulano. O inimigo, gente, é a nossa voz negativa. É a voz negativa que escutamos. E o Deus é a voz boa que escutamos. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela vai vir no teu coração como a tua voz. E o Espírito Santo vai dizer, perdoa, não briga, não faz isso, não faz aquilo. A voz do inimigo vai ser a tua voz, mas essa voz vai dizer, faz isso, faz aquilo. O inimigo, ele trabalha na mente 24 horas. Se a tua mente não tiver o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, o inimigo faz um estrago de mentes que estão aí nas drogas, que estão tirando a vida dos outros, que estão aí sendo instrumento do maligno. E assim como tem aqueles que são instrumentos de Deus, tem aqueles que são instrumentos do maligno.
O inimigo, ele não se materializa para sair tirando a vida dos outros, não. O inimigo usa a vida daqueles que não têm Deus na sua vida, usa a vida daqueles que não têm Jesus na sua vida, usa a vida daqueles que não vigiam. Tem pessoas que têm até Deus na sua vida, mas não vigia e acaba fazendo uma besteira, acaba obedecendo o maligno. Estamos entendendo e aprendendo? Então, jejue para o Espírito Santo te dar domínio próprio, você dominar os teus desejos, a tua carne, a tua vontade. Amém? A palavra continuar falando das coisas de Deus. A palavra está em Tiago, capítulo 1, no versículo 19. Gente, eu gosto muito da madrugada. Tem gente que fica perturbado na madrugada. Eu fico tão em paz na madrugada. Eu amo o silêncio. Na madrugada, as pessoas estão em silêncio, né? De dia, você escuta barulho de carro, grito das pessoas, aquela correria, né? Mas na madrugada, você está em silêncio, as pessoas estão dormindo. Aí você busca a Deus tranquilo. Ninguém vai te chamar, né? Preste atenção como a madrugada é muito boa para a gente encontrar a Deus, para a gente buscar a Deus. Que Deus abra o nosso entendimento e possamos entender a palavra dEle. E que a palavra dEle nos lave, nos purifique de todo o pecado. Que a palavra dEle venha nos curar, nos libertar. Que a palavra dEle venha nos fortalecer. Que a palavra dEle venha aumentar a nossa fé. Assim eu peço que a palavra dEle, que é o pão da vida, né, nos fortaleça a nossa alma, o nosso espírito, em nome de Jesus. Vamos aqui, Tiago capítulo 1, no versículo 19, a prática da palavra. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o que Deus estava ensinando através de Tiago, né? Porque a gente sabe que a Bíblia, ela é o livro das revelações. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui o Senhor estava ensinando sobre a prática da palavra. E é interessante, né, gente, que a gente observa que as pessoas falam demais, homens e mulheres. Não adianta os homens dizer que as mulheres falam demais, não. Porque olha aqui o que é que a palavra está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem. Então, Deus está falando primeiro com os homens. Aí é claro que vem as mulheres. O homem seja pronto para ouvir. E muitas das vezes o teu marido não consegue te ouvir, né? Muitas das vezes o teu marido não dá nem atenção para o que você está falando. Às vezes você fala, conversa com teu marido, aí depois tu vai perguntar o assunto, aí ele, não sei, o que foi mesmo que você falou? Porque ele não deu ouvido, não é verdade? Às vezes é a mulher que não dá ouvido ao homem. Então o Senhor está nos ensinando que antes da gente falar, a gente tem que ouvir. Porque como é que você vai responder uma pessoa se você não ouvir aquilo que ela está te perguntando? Se você não dá ouvidos, se você não ouvir o que ela está falando. Eu tinha muita dificuldade na conversa, gente. De conversar e falar junto com a pessoa. E aí eu aprendi a ouvir. De vez em quando, né, eu falo para mim não esquecer, que é tanta coisa na minha cabeça. Aí eu falo para mim não esquecer. Não porque eu quero parar a pessoa, mas é porque eu não quero esquecer aquilo que eu tenho que falar. Então o Senhor está nos ensinando. Bom, temos que aprender a ouvir, gente. A gente tem que aprender a ouvir. Você tem que aprender a ouvir as pessoas que estão perto de você. Hoje as pessoas não têm tempo de te ouvir. Tem pessoas que às vezes elas só querem que você as escute. Só isso, elas se sentem bem se alguém as escutar. Tem tantas pessoas, se você prestar atenção,
Tem pessoas que chegam perto de você, começam a conversar. Por quê? Porque elas estão carentes. Elas estão carentes que alguém as escute, pelo menos. E as pessoas não entendem os outros, né, gente? Fica com raiva. Hoje a gente vive num tempo que as pessoas não entendem os outros. Ah, você não me ouviu, você não avisou que ia desligar o telefone, você me deixou falando sozinha, não é verdade? Quantas pessoas que estão aqui machucadas, feridas, porque a outra pessoa não te respondeu, desligou o telefone porque dormiu, ou então porque foi atender outra pessoa. Aí você tá lá, ai, mano, não quis me atender. Ah, o fulano não, me deixou falando sozinha. Então, aqui o Senhor está dizendo para nós estar pronto para ouvir, principalmente ouvir a voz de Deus. Aí você vai dizer, como, irmã, que eu escuto a voz de Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, ela é Deus falando conosco. Ela é Deus falando conosco. E o que você vai ouvir? Você vai ouvir a minha voz, né? Eu vou ouvir a tua voz. Se você está falando da palavra para mim, então significa o quê? Que Deus está te usando para falar comigo. Então eu escuto Deus com a tua voz. Por que muitas pessoas não dão crédito à palavra? Porque eles acham que é eu falando. Porque eles acham que é você falando, né? Então as pessoas, é ela que está falando, é ele que está falando. Mas se você está falando a palavra de Deus, pode ter certeza que é Deus falando com você, usando a nossa voz. Estamos entendendo? Por isso que a palavra de Deus é prioridade. O profeta é aquele que fala na palavra. Ele sempre vai usar a palavra, os versículos, para falar com você. O verdadeiro profeta, ele sempre fala com você na palavra. Gente, cuidado, gente, com esses anjos aí se fingindo de lobo. Cuidado com esses anjos aí que são lobos. Cuidado, mulheres. Eita que Jesus aqui já veio falar isso, né? Então, cuidado que vocês estão ouvindo. Presta bem atenção. E aqui ele continua, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando nós ficamos com raiva, gente, o que a gente quer fazer? A gente quer resolver, não é verdade? Então, se você fica com raiva de alguém, se alguma coisa aconteceu, na hora a sua atitude de resolver o assunto. Aí o Senhor está ensinando aqui para a gente não resolver esse assunto. No momento que a gente está com raiva, no momento que a gente está irado, a gente tem que se acalmar, respirar fundo, toma um monte de água, toma um banho, né? Então, te controla e não resolve nada com raiva. Quantas mulheres mandaram o marido embora porque elas estavam com raiva? Vai embora da minha casa. O marido foi embora. Tu estava com raiva, tu mandou ele embora. Agora tu tá chorando, pedindo oração para o marido voltar para casa. Presta bem atenção. Quantas vezes com raiva tu falou alguma coisa para tua mulher que ela nem foi embora de casa, mas está lá guardado no coração dela. Tá lá. Aquela palavra que tu falou com raiva para ela. Tem um monte de mulher com coração aí, pelo amor de Deus, cheio de coisas ruins, de palavras ruins que guardaram. Então, o Senhor está nos ensinando que no momento da raiva, não é momento da gente resolver nada. Nem os homens e nem as mulheres. Na hora da raiva, não resolva problemas. Ele está dizendo aqui mais, que na hora da raiva, ele não pode operar. Nem Deus opera na hora da raiva. Se você resolver, se você está lá resolvendo com raiva, né? Então Deus ele não vai operar a justiça dele,
Por quê? Porque você já foi fazer a tua justiça. Então não é a nossa justiça. Se não, você está sendo injustiçado, então peça para Deus, Deus, faz a tua justiça. Gente, as pessoas têm um medo da justiça de Deus. As pessoas pensam que a justiça de Deus é ele sair matando todo mundo. Não é não, gente. A justiça de Deus é ele mostrar quem está com a verdade e quem está com o erro. Porque tem gente que tem medo da justiça de Deus. Ai, tem gente que diz assim, não pede a justiça de Deus. Pelo amor de Deus, se eu não pedir a justiça de Deus, eu estou querendo viver uma vida injusta. Viver sobre as injustiças dos outros. Então, quando eu peço, Senhor, mostra a tua justiça, mostra a tua verdade, que a verdade apareça. Se eu estou ocupada nessa causa, se é a pessoa que está culpada nessa causa, porque alguém está te condenando. Alguém tá dizendo que você é injusto. Alguém está dizendo que você está mentindo. Alguém está dizendo que você está errado. E você sabe que você não está errado. Então o que você faz? Você não vai lá falar para a pessoa que você está certo, vai brigar com a pessoa. Você vai falar para Deus. Deus, faz a tua justiça. Mostra quem está certo. Mostra quem está errado. Mostra, Senhor. Se eu estou errado, me mostra. Se a pessoa está errada, mostra para ela que ela está errada. Ou então mostra para ele, né, que ele está errado. É isso que o Senhor quer que a gente faça, gente. Entregue para ele, que ele vai mostrar a verdade. A verdade vai aparecer. Então Deus, ele não quer que a gente venha resolver as coisas com raiva. Entendemos e aprendemos? Aí ele continua, olha só, porque ele não opera. Ele não opera se nós estivermos resolvendo as coisas com raiva. Por isso, olha só, por isso rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra de Deus, ela é enxertada em nós. Então, a palavra de Deus vai salvar as nossas almas. Então, a palavra de Deus, gente, se eu quero minha salvação, se você quer a sua salvação, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos ter prática da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento com a palavra. Muitas pessoas se relacionam com Deus através da oração, mas tem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus através da palavra. Então, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus orava e Jesus, ele mesmo era a palavra materializada na terra. Então eu tenho que ter relacionamento de oração e eu tenho que ter relacionamento de Deus com a palavra. Tem pessoas aqui na live que elas não buscavam a palavra. E através da live, agora elas começaram a buscar a palavra. Não é verdade? Tem pessoas que conversam comigo, já dão versículos para mim, já falam na palavra comigo, mas elas não falavam, elas falavam outros assuntos, mas aprenderam que precisam ter prática da palavra. Não é só orar, gente. É orar e você buscar a palavra de Deus. Você enxertar no teu coração, guardar no teu coração a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus com mansidão. Não com raiva, né? Mas com mansidão, com paz, com tranquilidade. E agora ele continua. Olha o que ele manda a gente fazer. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha só, gente. Se eu tiver aqui, não estou falando da palavra, e se eu não tiver prática da palavra, então eu estou enganando você, eu estou me enganando, mas não estou enganando a Deus. Então aquele, né, que fala a palavra, mas não pratica, ele é um enganador. Ele é um enganador. E é por isso que o Senhor diz aqui para a gente cumprir a palavra, praticar a palavra. Aprendemos a palavra, nós temos que colocar em prática. A prática do perdão,
a prática do perdão, a prática da oração, a prática do batismo, a prática de congregar, a prática de evangelizar, a prática de não mentir, a prática de não adulterar, a prática de não resolver as coisas com raiva. Tá entendendo? Estamos entendendo, gente, que nós temos que colocar em prática essa palavra que ouvimos todas as madrugadas, todas as vezes que você ouve, ou que você lê, que você medita. Quando você medita a palavra de Deus, é para você botar em prática. É isso que ele está falando conosco, para nós sermos praticantes da palavra, não só ouvinte, mas colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, gente. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho ao seu rosto natural. Então, quando você olha no espelho, você se vê, né? Você vê como está a tua aparência. Aí você vai trabalhar, o que acontece? Você esqueceu como estava a tua aparência. Você esqueceu de como você se viu no espelho. Aí o que você faz? Você vai para o banheiro e se olha novamente, porque você já esqueceu como você estava. Aí você vai no espelho e se olha de novamente e vê a tua aparência. Então ele compara nós a esses, que quando nós não praticamos a palavra, nós somos esses que olhamos para o espelho e depois esquece o que vimos, né? Esquece como é que estava o teu cabelo, esquece como é que você estava, porque você não guarda aquela imagem que você viu no espelho. E assim é a palavra, quando ela não é guardada no nosso coração, quando ela não é praticada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz o quê? Aquele, porém, agora, olha só, aquele, porém, que atenta bem para a palavra, para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera. Você que persevera na palavra, nós que estamos aqui nos esforçando para praticar a palavra, nós não somos aqueles que praticamos toda a palavra, mas com certeza você já é um praticante da palavra. Com certeza nós somos já praticantes da palavra. Ainda não praticamos a palavra toda, mas com certeza muitas coisas você tem procurado praticar. E olha aqui o que ele diz: e nisso persevera, não sendo ouvinte, esqueci disso, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, você quer ser bem-aventurado naquilo que você faz? Seja praticante da palavra. Você quer ser bem-aventurado na tua oração? Seja praticante da palavra. Você quer ser bem-aventurada como esposa? Seja praticante da palavra. Você quer ser bem-aventurado como esposo? Seja praticante da palavra. A palavra de Deus nos ensina a ser esposa, nos ensina a ser mãe, nos ensina a ser amigos, nos ensina a ser filhos. A palavra de Deus nos ensina a obedecer a Deus. Então, se nós praticarmos a palavra, nós teremos êxito. Êxito, ele está dizendo aqui, né? Nós seremos bem-aventurados. Então, a palavra de Deus, gente, nos ensina tanta coisa. A palavra de Deus nos ensina para ensinar aos nossos filhos. A palavra de Deus, gente, ela vem para para te dar vitória. A palavra de Deus vem para nos ensinar como você deve ensinar os teus filhos. Se teu filho cresce e se afasta do caminho do Senhor, mas a culpa não é sua, você ensinou. Ele se afastou, que quis conhecer o mundo, quis viver as coisas do mundo, quis ser um filho pródigo, né? Que foi lá conhecer o mundo, mas o que? Ele foi, mas a palavra está lá, os ensinamentos estão lá no coração dele. O que vai acontecer? Ele vai se arrepender, porque o filho pródigo se arrependeu e voltou para o pai. Pediu perdão do céu, pediu perdão do pai e voltou para o pai. Por quê? Porque aquele filho foi ensinado. Aí se cumpre aquela palavra.
que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu e minha casa seremos salvos. Por quê? Porque você ensinou teus filhos, então vai chegar o momento que eles vão se arrepender, porque a palavra foi semeada naquele coração. A palavra foi semeada no coração, então o que acontece? Ela cresce. Gente, a gente tem que aprender o que é semente. As pessoas ficam te enganando aí. Semente é a palavra de Deus. Semente não é dinheiro. Se você estudar a Bíblia, o maligno, ele semeou a má semente. O maligno é aquele que semeia o joio. E Jesus é aquele que semeia o trigo, a boa palavra. Porque tem gente aí que fica dizendo para você semear na vida deles. Fala para eles que a semente é a palavra de Deus. Dinheiro não é semente. Que esse engano seja desfeito. Porque tem gente aí, principalmente os falsos profetas. Os falsos profetas, eles falam, semeia na minha vida. Não é assim que eles falam? Se é para você semear na vida dele, prega a palavra para ele. Porque se você estudar a Bíblia, semente representa a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus, ou a palavra do maligno. Temos que aprender e entender o que é semente. Através da palavra de Deus, que é a semente, que é lançada sobre a terra arada, aquela semente cresce e aquela semente dá fruto. A terra arada, ela vai dar fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito Santo. Então a gente tem que entender muito bem que uma terra arada, que tem uma boa semente, que a semente cresce, o que vai ser? Vai ser uma vida que tem o fruto do Espírito Santo, que tem as qualidades do Espírito Santo. Isso é uma terra arada, frutífera, com fruto do Espírito Santo, com as práticas do Espírito Santo. Porque tem gente aí dizendo que é terra fértil, a gente olha que o fruto do Espírito Santo não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, vamos aprender a palavra de Deus. Semeadura é a palavra. Semente é a palavra. Ou o joio semeia, ou Jesus semeia. Então, há dois tipos de semente. Dois tipos. A semente que Jesus está semeando, que é a palavra dele, e a semente que vem do maligno. Então, vamos aprender, pelo amor de Deus, para que vocês não sejam enganados. Vamos aqui continuar. Então, ele diz, somos bem-aventurados quando praticamos a palavra. Se alguém entre vós cuida de ser religioso, olha aí, se alguém de nós cuida de ser religioso, olha só, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Aquele que fala demais, aquele que não tem freio na sua conversa, que não tem freio nas suas palavras, ele está enganando a si mesmo. É por isso que quando eu começo a live, tem hora para me terminar. Eu não vou passar a manhã toda numa live, a tarde toda numa live, a noite toda numa live. Por quê? Porque tem que ter freio aqui nas palavras que saem da minha boca. A Bíblia me ensina isso. Então, tudo na medida. Cada palavra que sai daqui, Deus vai me cobrar. Deus vai me cobrar. Por isso que nós não temos que falar muito, gente. Às vezes você promete as coisas para os outros e não cumpre. Não cumpre aquilo que você prometeu com palavras, né? Você disse que ia fazer isso, você disse que ia fazer aquilo. Ontem eu entrei na live, eu não estava bem. Eu não estava bem. Mas o que foi que eu disse para Deus? Deus, eu dei minha palavra, que quando eu não fizesse a live na madrugada, eu faria à tarde.
me ajude a fazer a live à tarde. Aí eu fiz anteontem à tarde, fiz ontem à tarde. Hoje, graças a Deus, estou fazendo aqui na madrugada. Então eu disse para Deus, Deus, se eu não cumprir o que eu falo, seria uma palavra do maligno. Então eu não estava aqui falando do maligno. Então por isso que eu, mesmo ontem não estando bem, fiz a live à tarde, para cumprir aquilo que eu falei aqui para todos. Entendemos? Então, as pessoas elas gostam de falar demais, gente. As pessoas falam demais. Agora, se as pessoas falassem muito, a palavra de Deus era bom. Mas às vezes as pessoas chegam perto de você para falar mal dos outros, para falar mal da vida dos outros, para falar das coisas ruins. Elas não chegam para falar da palavra de Deus. Elas não chegam para falar do Espírito Santo. Gente, quer conversar comigo? Fala da palavra de Deus comigo. Pelo amor de Deus, a gente vai ficar horas e horas falando, até um dos dois dormir. Eu já dormi conversando com pessoas sobre a palavra, sobre a obra de Deus, né? Sobre o evangelho. Eu já dormi no telefone conversando com alguém que todo tempo estava na palavra. Como também alguém já dormiu conversando comigo sobre a palavra. É muito bom falar das coisas de Deus, gente. É muito bom falar daquilo que a palavra nos ensina. Mas se você observar os assuntos das pessoas, não é a palavra de Deus. São poucos que chegam com você para falar da palavra de Deus, para falar desse Deus maravilhoso. São poucos que chegam com você, traz um versículo da palavra, fala do milagre, fala do que a palavra tem feito na tua vida, te libertado, te ensinado. Gente, é maravilhoso falar dos feitos de Deus. É maravilhoso. E hoje a gente vê um povo que diz que é povo de Deus, mas que está muito longe de falar da maravilha de Deus e de falar da palavra de Deus. O assunto do povo é totalmente diferente. A gente vê um povo que diz que é de Deus, né? Que fala Senhor, Senhor, mas não obedece ao Senhor, que a conversa deles não é de quem é alguém que tem a palavra no seu coração, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração, gente. Então, se teu coração está cheio da palavra, eu quero é ver se não vai sair versículos, se não vai sair palavra de Deus, se não vai sair ensinamentos. Eu quero é ver se esse coração está cheio da palavra, o vocabulário dele não tem, da boca dele não vai sair algo de Deus. Não, eu quero é ver, não existe. Mas aqueles que seu coração não está cheio da palavra, o assunto é totalmente, o que sai da boca não bate com aquele religioso, né? Com aquele religioso que vive dentro da igreja. Vive dentro da igreja, mas fora da igreja o vocabulário é palavrões. A sua vida é totalmente diferente daquele que louva, que ora dentro da igreja, né? Que está lá dentro da igreja como santo e fora da igreja, pelo amor de Deus, é um verdadeiro demônio. Não tem nada de santo. Então é isso que o Senhor está falando aqui. Nós temos que ser praticantes da palavra. Eu tenho que praticar a palavra na congregação e fora da congregação. Você tem que ser praticante da palavra no teu trabalho, nas tuas amizades, no teu relacionamento, com teus filhos. E nós temos que ser esses que são praticantes da palavra. E o que diz aqui, se alguém entre vós cuida de ser religioso, não refreia a sua língua. Então, aquele que é religioso, né, que quer ser religioso, ele não consegue dominar a sua língua. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração. A religião desse é vã. Então, os religiosos que não refreia a sua língua, que não sabe quando tem que parar de falar, ele está dizendo aqui que a religião dessa é vã. E ele continua mais. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Agora presta atenção, qual é a religião que Deus nos ensina? Anota aí.
Tiago, capítulo 1, do versículo 19 adiante, estude. Preste bem atenção, você que quer ser religioso, olha o que é ser religioso para Deus. Olha o que é a religião pura para Deus. Não é viver dentro da congregação. Não é viver com a Bíblia andando para um lado e para o outro para mostrar que é religioso. Preste atenção que é religioso para Deus. A religião pura, imaculada, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, e guardar-se da corrupção do mundo. E a gente vê uns religiosos que vivem dentro do templo, mas não visitam órfãos, não visitam viúvas. E ele está dizendo aqui que se você quer ser um religioso, tenha essa prática de visita aos órfãos, às viúvas que estão em tribulações, que estão passando necessidade, dificuldade, que estão chorando, que estão ali sem direção. O Espírito Santo, ele fez me lembrar a minha mãe. Minha mãe, quando ficou viúva, ela perdeu a direção, porque meu pai fazia tudo. A minha mãe, ela não sabia ler. A minha mãe que me criou. Eu tenho duas mães, a que me gerou, a que me criou. Duas famílias, né? Então, a minha mãe, quando Jesus levou meu pai, a minha mãe não sabia fazer compras no supermercado. Tudo era ele que fazia. Tudo era ele, eu com ele. Era eu e meu pai que fazia essas coisas. Quando a minha mãe ficou viúva, gente, ela ficou desesperada porque ela não sabia o que ia acontecer, ela não sabia o que ia fazer. Aí, o que aconteceu? O marido da minha irmã, ele tomou a frente. Ele veio ajudar a minha mãe. Ele chegava com cesta básica, porque a minha mãe ainda ia dar entrada para receber a pensão do meu pai, né? Então, naquele tempo não era tão rápido. O que aconteceu? Aí a minha mãe ficou preocupada, e agora como é que vai ter o alimento e tudo? Pois o marido da minha irmã veio ajudar a minha mãe, trazia alimento, trazia a comida e ajudar a minha mãe naquele momento difícil, tá entendendo? Então ele estava ali praticando o quê? A palavra de Deus. Ele estava praticando a religião, ele estava praticando a fé, ele estava praticando aquilo que Deus tem mandado muitos fazer. Até que o quê? Até que veio a pensão da minha mãe, aí eu tomei a frente para fazer as compras que a minha mãe não sabia, porque ela não sabia ler, né? Então ela é muito dificultoso os que não sabem ler. Mas Deus preparou tudo para minha mãe ser aparada como viúva. Então tem muitas viúvas por aí, gente, que estão passando por essas tribulações. Mas os religiosos não vão lá ajudar. Tem muitas viúvas. Teve uma viúva aí recentemente, né, aqui na plataforma, que está recente, que a criança é especial, a criancinha dela, que é a mãe da Laura, né? Então, que é a filha lá do sonhador, e que aconteceu esse caso que todos viram, que eu tenho certeza que tem pessoas que nem sequer são crentes, mas que estão ajudando aquela família. Porque eu acompanhei um pouco, né? Eu acompanhei um pouco as pessoas que estavam se manifestando para ajudar aquelas crianças órfãos e para ajudar aquela viúva. Tá entendendo? Então, gente, tem gente aí praticando a religião sem estar dentro da igreja. E tem gente que está dentro da igreja e não está praticando a religião pura. Que é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas, gente. Mas estão lá como religiosos, pregam, oram, congregam,
tomam a Santa Ceia, já são batizados, louvam, mas visitar órfão e viúva não estão, são poucos. E tem muita gente que não está lá dentro do templo, mas está sendo religioso porque está fazendo aquilo que Deus ensinou na palavra, ajudar órfãos e viúvas. Entendemos, gente, o que é a religião? A religião não é você viver em quatro paredes, não. A religião não é você ir para estar lá no templo todos os dias e não ter prática de visita a órfãos e viúvas e ajudar a esses nesse momento. E nós estamos vivendo num tempo onde mais existe são órfãos e viúvas. Se você prestar atenção, o que mais vai pesquisar para te ver que o que mais tem na terra é mulher. Não pergunte para mim por quê. Só Deus sabe. Mas o que mais tem na terra são viúvas. Com certeza os homens, têm falhado um pouco. Então, aos nossos olhos, parece que os homens são bons, né? Não, mas ele é um bom pai, é um bom marido, aos nossos olhos. Mas só Deus conhece o nosso coração. Então, se Deus leva um homem e a mulher que fica, ele sabe por que ele está levando aquele homem. Ele sabe. Né? Deus sabe por que ele levou aquele pai. Porque ele levou o meu pai. Deus sabe por que ele levou. Eu vou dizer uma coisa. Quando Deus levou meu pai, gente, eu entreguei minha vida para Jesus. Quando Deus levou meu pai, depois Deus levou o meu marido, depois que Deus levou o meu marido, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei. Eu não brinquei de entregar minha vida. Eu entreguei até hoje. 17 anos que eu estou com Cristo. Até chegar ao céu. A minha vida inteira estarei com Ele. Mas foi preciso Deus levar o meu pai. Foi preciso Deus levar o meu marido. Eu me senti sozinha, porque o meu pai era meu alicerce. O meu esposo não era o meu alicerce, meu pai era. Meu esposo não. Mas o meu esposo, ele era o pai dos meus filhos. Apesar do todo o problema, ele era o pai dos meus filhos. Então, depois disso, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei aquilo tudo, aquele sofrimento, aquele momento que eu me senti sozinha, precisando de alguém. Eu fui em busca de entregar minha vida para Jesus, para Ele proteger meus filhos, para Ele ser o pai dos órfãos, porque os meus filhos tinham ficado órfãos. E até hoje eu falo para Deus, Deus, meus filhos são órfãos, o Senhor é pai deles. Porque a Bíblia diz isso, né, gente? E não nas minhas orações eu digo, Deus, meus filhos são órfãos e o Senhor é pai deles, cuida deles. Estamos entendendo e aprendendo. A palavra de Deus nos ensina, gente, nos ensina o qual é a verdadeira religião pura que agrada a Deus.